Olá, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional, através do portal RC1, estamos iniciando aquele gostoso bate-papo na terrinha querida. Mais uma prosa, né? Mais uma prosa na terrinha querida e agradecendo você do outro lado da telinha pela audiência que tem nos proporcionado. Muito importante esse nosso bate-papo toda quinta-feira, tão aguardado. E a direção aqui da Rádio Cultura, através do nosso diretor-geral, Dr. José Eduardo Mendes Camargo, agradecemos a todos vocês. E hoje eu fiz questão de trazer um convidado muito especial para mim, e tenho certeza que para todos vocês, pois basta acessar a minha página Personagens e Curiosidades de Dois Córregos e você vai ver a receptividade que tem esse jovem, esse cidadão doiscorriguense. Ele tem nos prestado muita ajuda para a cidade, né? No âmbito da filantropia, na causa de animais de rua, um verdadeiro atleta, né? Um campeão do ringue, e tudo isso a gente vai trocar esse bate-papo gostoso aqui. Filho de um metalúrgico aposentado, e de uma senhora professora do Estado, também aposentada, hoje presidente da Casa da Criança de Dois Córregos. Então receba o carinho de todos e seja bem-vindo ao programa, Rodrigo Eduardo Freire, o nosso conhecido Simpson. Opa, muito obrigado. Valeu, Raul, do seu convite. Sempre acompanho a sua página e é muito bacana ver algo interessante, né? Algo que some, né, na cultura das pessoas. O seu programa merece os parabéns porque faz muito esse papel. Ô, Rodrigo, nós é que ficamos gratos com a sua presença aqui. E, Rodrigo, a gente sabe que você nasceu em São Paulo, mas veio aqui para Dois Córregos já com 9 anos de idade, né? 9 anos de idade, o Rodrigo já fixou cidadania doiscorriguense aqui. Conte para nós aí, Rodrigo, essa sua infância aqui, como começou, a sua afeição pelos animais. Sim, com prazer. Vindo, né, aos 9 anos, entre 8 e 9 anos, né, recém-completados 9 anos na época, foi uma infância maravilhosa, não poderia ser melhor. Foi talvez um encontro de almas, eu e Dois Córregos, sabe? Porque eu não teria uma infância tão gostosa e uma adolescência também tão gostosa e prazerosa se eu não tivesse vindo a Dois Córregos. Tenho certeza que aqui foi o melhor lugar que eu me encontrei mesmo, sabe? Até tive oportunidade de voltar para São Paulo, né? Quando criança e depois um pouco mais velho. E eu não quis. Tipo, São Paulo ganha bem? Ganha. Mas não tem, né? A paz que tem Dois Córregos, né? A liberdade, o rio Tietê pertinho, as cachoeiras próximas, né? A natureza nossa não tem. Então, ganho menos aqui, mas eu acho que eu sou mais feliz aqui também, viu? Que bacana, eu tenho certeza que você é feliz e a sua afeição, o seu carinho por todos é muito grande aqui. Ô Espeto, você tem uma foto aí dele com o primeiro cachorro, olha lá, olha que bacana. Sim, esse daí é o meu primeiro cachorro, chamava Kelf, sabe? Tô dando um mata-leão nele ali, ó. Nem tinha jiu-jitsu na época, mas aí esse foi nós morávamos nessa casa em Guarulhos, lá em Guarulhos, em uma região um pouco afastada de São Paulo, quase grudado, né? Mas sim, é uma outra cidade. O primeiro carro da família também, olha aí, o Fuscão, meu pai chamava ele de Pois é. Porque tentava ligar, né? Aí às vezes não ligava, né? Pois é. E foi o primeiro carro que meu pai teve, né? Meu pai teve o primeiro carro com... Então, uma simbologia toda essa foto, hein? Muita simbologia. Foi o primeiro carro que eu aprendi a dirigir, que a minha irmã aprendeu, que a minha mãe aprendeu. Opa, e que meu pai aprendeu. Que bacana. Né? Então, nessa época, a gente dirigia um pouquinho sem habilitação, mas depois todo mundo entrou na lei. Então, e meu primeiro cachorro também. O amor veio até antes disso, né? Porém, nessa idade, assim, ali eu tinha os meus 8, 9 anos, já era compridinho, assim, já. E na época a gente acaba seguindo, né, o
os exemplos de outros adolescentes do bairro, né? Eles gostavam de caçar essas coisas. E eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa errada, sabe? Não estava certo aquilo que eu estava vivendo ali. Né? Caçando passarinho em 2 córregos também aconteceu. Então eu não vou ser hipócrita, sabe? Eu cacei uns passarinhos com estilingue, mas ainda bem que eu sempre fui ruim de mira. Eu nunca consegui matar nenhum. Graças a Deus. Ou eu errava por querer mesmo, mas foi isso. E meu primeiro cachorro, ele veio para 2 córregos e morreu bem velhinho em 2 córregos, viu? E depois desse veio mais de 50, mais de 200, se for ver, porque passa em casa, né, para se curar, para castrar, e depois a gente vai soltar ele lá no mesmo lugarzinho lá onde ele estava, entendeu? Então é quase que uns cachorros comunitários. Porém, desses 200 já ficou uns 50 em casa, né? Olha. E hoje Hoje só tem 9. Mas tudo da rua também. Tudo a gente cuidou e ficou com nós. Aquela armadilha, né? Ô pai, você vai ficar só um pouquinho aqui, daí quando ele ficar bom a gente solta ele. Muito bom, Rodrigo. Essa causa social nobre sua aí, admirada por todos. E eu costumo dizer, sempre quem tira foto com animais, seja ele qual tipo de animais, já demonstra a sua afeição por eles, né, Rodrigo? Como você tirou abraçadinho aí com o seu primeiro cachorro. Numa época vê, né? Que nem tinha celular, né? Então, né? Para revelar já era um custo, já tinha que achar uma fotótica, né, que fazia o trabalho de tirar a revelação, né, Sim. Mas é isso, nostálgico. Com certeza. Se não gostar de animais, assim, na minha opinião, não gostou de animais, boa pessoa não é, viu, Raul? Eu concordo com você em gênero, número e grau. O animal ele faz parte do ser humano, ele tem que ser. Ele é querido, né? Ele transmite isso pra gente, né? Sim, transmite paz, transmite. Né? O espírito. E daí tem coisas além ainda, sabe? O rabo abanando emite uma frequência de paz, sabe? Que você tem. Olha aí. Espiritualmente falando, sabe? Sobre a espiritualidade. Então, o animal, ele é muito... Faz bem pra pessoa. Animal eu já vi curar depressão. Eu já vi ser o melhor amigo de crianças, de várias pessoas. Então, o animal ele só tem a somar com você, né? E tem que ter uma responsabilidade também para ter o animal, porque ele não é um enfeite, né? O animal ele precisa de carinho, ele precisa de cuidado, ele precisa de banho, de vacina, de remedinhos, né? Então, antes de ter um animal, veja se você tem condições. Mas uma coisa é certa, ele vai ser o seu melhor amigo. Vai ser seu melhor amigo. E você é o melhor amigo dele, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho o meu também, eu posso falar isso de coração. Rodrigo, e aí, na sua infância, já começa o amor pelo esporte. Sim. Parece que você teve bronquite quando pequeno. Isso. A bronquite... Te estimulou a... Passei muitos natais, aniversário no hospital, sabe? Tomando soro por causa da bronquite. E na época não tinha tratamentos, né? Mas era mais igual hoje, né? Era mais medicamentoso, né? Era difícil um médico recomendar um esporte para você. E ainda bem que a gente conheceu um médico bom lá de um postinho, né? De um hospital. E ele indicou a natação, né? Dr. Moisés. Nem sei como eu lembro o nome dele. Mas é isso, Dr. Moisés. Lá com meus 5, 6 anos foi a natação. E ali entrei para melhorar a bronquite e ali já picou o bichinho do esporte em mim, né? Olha aí. Então, a partir dali, da natação, passei por vários esportes, sabe? Depois da natação... Judô, exatamente. Veio judô. Eu lembro até do meu primeiro exame de faixa, sabe? Também nessa idade, assim, tinha que levantar do auditório, tipo 6, 7 anos, tinha que levantar do auditório, ir até o palco, deixar a sua faixa branca e o professor colocava a amarela em você, tem sabe? todo um cerimonial. Tem, era muito bonito, eu lembro como se fosse hoje, sabe? E daí foi isso. Depois, um esporte mais sério que eu peguei para competir foi o taekwondo, sabe? A capoeira passou pelo caminho também, mas foi pouco tempo. Eu consegui treinar 1 mês só, porque depois teve um trabalho, eu arrumei um trabalho, e o trabalho era no horário do treino da capoeira, né? E a gente sempre tem que fazer isso, dar ênfase pro trabalho em primeiro lugar, né? É o trabalho que você vai conquistar as suas coisas, né? Que vai conquistar
a sua autonomia, a sua confiança, né? E vai matar suas vontades, comprar os seus luxos, não é verdade? Então, homem sem dinheiro e sem trabalho não é homem, já está avisado. O Rodrigo aí enfatiza uma coisa muito importante, o trabalho, né? Através do trabalho, como ele mesmo disse, né? Você vai conquistando seu espaço no esporte, enfim, em tudo, né? Mas o trabalho, ele tem que estar conjuminado com tudo, né? O trabalho. Ô Rodrigo, e do Taekwondo, você lembra alguém que te treinou, professor, que você queira... Sim, um excelente professor, chama Danilo Paziano, sabe? Conhecido. Ele é ótimo, uma ótima pessoa, um professor excelente. E eu pratiquei por 2 anos, né? Terminei na faixa verde de Taekwondo. E o Ninja também, o Wagner, que faleceu num acidente de moto. Mas foram 2 pessoas. O Danilo, né, principalmente, o Wagner era o auxiliar dele. O Danilo foi um excelente professor, muito bom. Os exames, como o Taekwondo é uma arte da Coreia do Sul, sim. O Taekwondo é muito forte lá e é originário, né, desse país. Aí o Danilo fazia questão de trazer um mestre coreano para fazer os nossos exames de faixa, sabe? Olha. Então, o escola já recebeu um norte-coreano aqui várias vezes, né? Em várias oportunidades. Eu me lembro de 3, mas depois eu mudei para São Paulo, mas deve ter ocorrido várias, né? E treinamos junto, eu, a Serafina, o Misael, o João Fernando. Era uma turma que começou no primeiro dia de Taekwondo em 2 Córregos. Que legal. Isso, pelo Danilo Paziano, uma pessoa excelente, muito bom, muito divertido. E na aula ele vira outra pessoa, na aula ele vira um samurai mesmo. Que bacana. E é uma aula muito bacana, muito duro, um treino duro. Como tudo na vida, né? Se você quer fazer direitinho, você tem que fazer algo com dedicação, né? E com dedicação, muita vontade. E para ser diferenciado, uma pessoa normal treina 1 hora, estuda 1 hora. Uma pessoa diferenciada estuda 2, 3, treina 3, né? 2, 3, então... É intenso, né? Para ser diferente, tem que fazer diferente. E você citou aí, Rodrigo, você chegou à faixa verde. Como seria? Só para a gente ter uma noção aí, a faixa verde seria bem próximo já da faixa preta? Não. Como seria? Não, tá da metade para baixo. Seria a branca, sim, né? O inicial a branca. E depois da branca, entre a branca e a amarela, se você for bem no exame e não errar nada, você passa direto para a amarela. Né? Sim. E depois da amarela, se você não errar nada no exame, você entra direto na verde. Aí se você errar, você fica entre a amarela e com um risquinho verde, dá uma sujadinha, né? Na faixa, sabe? Tem isso, Então, em 2 anos, foram 2 faixas, né? Tirando essas que tem o grauzinho. E depois vem a faixa azul, depois é a vermelha, depois é a vermelha e preta, depois é a preta. Mais ou menos seria uns 10 anos de Taekwondo para você se formar como faixa preta, sabe? Uns 10 anos. Bem treinado, com um professor rígido, né? E você também, a partir de tudo, desse desenvolvimento seu, desse caminhar, você começa a ministrar aulas também, Rodrigo? Isso. Antes de se formar em educação física, como eu fiz bastante tempo natação, sim, eu já conseguia... Eu tinha uma didática boa já, né, com 17, 18 anos, uma didática boa de ensinar. Aí eu comecei a dar aulas de natação na academia da Sônia Adami, na Companhia do Corpo. Opa, sim. E na época, né? E aí... Saudosa Soninha, né? Isso, Soninha. Nossa, me ajudou muito. Foi muito legal, foi muito bom trabalhar com ela. Aprendi bastante também. A gente brigava também, mas a gente era muito amigo, sabe? Amigo briga, né? Amigo briga. Aí eu aprendi muito com ela, sabe? A gente dava muita risada também. E aí eu comecei a dar aulas de natação para criança, né? Para as crianças e para todo mundo, na verdade, para idosos, tudo. Já tenho a honra de falar que eu consegui fazer uma senhora de 62 anos conseguir nadar, sabe? Isso aí eu ensinei. É nobre. Sabe por que eu brigava com a Sônia? Porque eu ensinava a criancinha a nadar, tudo, desde pequenininho. E depois ela tirava a criança de mim e botava em outro horário para outro professor continuar. Eu falava, não, eu quero essas crianças aqui, sabe? Eu comecei, eu tenho que terminar com elas. Daí era uma briga saudável, né? Saudável, com certeza. Aí
Aí eu comecei a, mesmo sem estudar educação física, eu já dava essas aulas. Já na época acho que não tinha o Conselho Regional de Educação Física. Mas você já era um colaborador já ali. Então foi isso, foi um amor muito grande ali pelos esportes e pela natação. Ainda tenho. Sim. Vira e mexe, eu caio na água gelada lá do clube lá para dar uns treinos. Rodrigão, e agora vamos partir para o boxe, né? Opa. Aí você começa com 3 meses de boxe, você já participa de um... Isso. Acho que temos a foto aí, né, Vinícius? Com o Mano Brown. Isso, esse daí foi o dia da minha primeira luta, da minha estreia. Olha aí. Né? O Mano Brown já era famoso, não quanto é hoje, né? Sim. Na verdade, tirando pelo carro que ele tinha, ele não era muito, não. Ele tinha um Celtinha e tal, olha aí. sabe? Hoje ele anda de carrão, sabe? Mas todo mundo que trabalhou conseguiu conquistar algo Sim. maior, né? Então essa foi a primeira luta. Ele estava lá no ginásio, Babi Barioni na Água Branca, que foi onde ocorria a maioria dos eventos da Federação Paulista de Boxe, né? Mas por divergências políticas também não é mais feito lá. E o Mano Brown, ele apoiava um lutador que chamava Boy, né? O apelido dele era Boy, um lutador profissional. Ajudava com uma cesta básica, um apoio. E ele foi assistir a luta do Boy, que era lá da quebrada dele, da periferia dele. Sim. E aí, no Capão. E aí ele foi lá e começou e apoiava o Boy. E aí eu falei, vamos aproveitar, né, que a gente tá aqui e vamos pedir uma foto, né, com o Mano Brown, certeza, né? Porque né? eu já gostava de Racionais também na época. MC Racionais. Sim, e aí essa daí foi a primeira... No dia da minha primeira luta, fui presenteada. Dá pra ver nessa foto que eu não tinha lutado ainda, ó. Meu rosto tá todo certinho. Porque depois da luta ficou feio. E nessa luta, você lembra o seu resultado? Lembro. Eu tava... O lutador, ele era um campeonato de estreantes, né? Porém, o lutador que eu lutei, eu esqueci o nome dele, mas ele é de Araraquara, de uma equipe que chamava Arara Azul. Acho que é Elber, sabe? Sim. Muito marrento, forte, sabe? E ele tinha um pouquinho mais de experiência que eu, que ele já tinha lutado uma vez nesse torneio. Eu peguei uma chave que me jogou tipo de bye, sabe? Ele me colocou como se fosse uma repescagem, só que acima. Entendi. Sabe? O sorteio me jogou como uma luta a menos. Se eu ganhasse... Um chapéu. Isso, chapéu. Se eu ganhasse, eu ia lutar uma luta a menos, né? Do que todo mundo. Aí eu já peguei ele mais experiente, a luta começou bem, ele era melhor que eu mesmo, né? Ele era melhor que eu, ele começou bem, encaixou alguns golpes e eu tava perdendo feio. Aí no segundo round, né? Eu falei, bom, vamos tentar umas coisas aqui, né? Já que o cara tá me espancando, né? No boxeamente falando, né? Sim. Ele muito melhor tecnicamente que eu. Aí eu fiz uma finta lá, que eu tinha treinado, né? Ela, né? Nesses poucos meses. E muito de assistir também as outras lutas, né? Na televisão. Aí eu peguei, joguei um swing, assim, por cima da guarda dele. Eu fintei embaixo, joguei por cima. Pum, pegou no queixo, ele caiu. Oxa. Ele caiu, Raul. Aí eu falei, não levanta, fica aí. Aí ele levantou. Ele levantou bravo, Raul. Levantou bem bravo. Nunca tinha caído. Depois a gente conversou. Você a gente pegou amizade. Mas olha aí. A gente pegou amizade com o professor dele e tudo, né? Sim. Lá de Araraquara. E aí ele levantou. Nisso, Raul, eu já tinha quase que empatado a luta, porque quando você derruba o adversário, você tem 2 pontos a mais na contagem, né? Todo início de luta começa 10-10, né? Aí quem vai melhor fica com 10 no final do round, quem vai pior e quem vai inferior fica com 9. Aí uma queda ocasiona 2 pontos a menos para o outro lutador. E você continua com seus 10, né? Aí a luta estava praticamente empatada. Ele ganhou o primeiro round e eu ganhei o segundo. Quando foi pro terceiro round, eu tomei um golpe no nariz e aí começou a vazar muito sangue. Muito sangramento. Mas eu tinha equilibrado a luta, sabe? Eu estava bem, porém o juiz não deixou continuar. É uma regra da federação, na verdade é uma regra mundial do boxe, no boxe olímpico. Tem um pouquinho também de falcatrua também. Às vezes nem tá sangrando tanto. O meu tava. Tava sangrando. O meu tava. Tá. E aí, depois dessa luta, meu sonho era lutar uma vez, né? Aí depois desse sonho de lutar uma vez, meu sonho era ganhar uma.
Sim. Depois de ganhar uma, ganhar duas. Depois de ganhar duas, o meu sonho chegou a ir numa final, né? Porque na final toca o hino nacional, sempre foi meu sonho escutar o nacional com todos os atletas no ringue. Aí foi isso. E foi sonho realizado também, consegui. Então começou com uma luta, depois com duas, daí vai indo, né? Tem gente que para na primeira mesmo. Fala, não, deixa esse negócio pra lá. É um esporte duro, né? Sim. É um esporte duro, mas que te leva a lugares incríveis, né? Como diz uma fala do Kobe Bryant, de um jogador de basquete, né? Ele fala que o esporte é o caminho mais curto, né? E mais prazeroso que pode te levar a conversar com reis e rainhas, presidentes, né? E presidentas, pode te levar a conversar né? Com pessoas assim que você nunca ia imaginar um dia levar, né? Então o esporte ele tem esse caminho, não é curto, mas é mais, né? Tá certo. O Rodrigo está mostrando para nós a complexidade de tudo isso, porque veja bem, ele é um estudioso disso, né? O golpe que ele deu e derrubou mesmo lá o campeão, ele tinha visto em TV. Então, quer dizer, é um cara que assiste luta, pratica o exercício, tá antenado, né? Tem tudo isso, né, Rodrigo? Tem que ter. Tem que ter tudo isso, né? Tem que ter, porque além do físico, a gente tem que ter o tático, né? E o mental, psicológico. Né? No boxe, isso, psicológico. No boxe, os mais experientes, né? Os senhores mais experientes, a velha guarda do boxe, e até a atual ciência diz que no boxe é 70% mental. Né? Olha Por aí. quê? Porque você já vai lá, vai entrar num ringue com uma pessoa querendo bater em você, né? Atingir seu rosto, né? Bater na sua barriga, na sua costela. Então, você tem que... O grau de concentração Se você pensar tudo nisso, você não luta, né? Na minha primeira luta mesmo, quando eu vi que eu tava lá em cima, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Aí, pra sair esse nervosismo, eu fazia piada de mim mesmo. Sim. Eu chegava pro auxiliar do meu técnico, José Roberto, e falava, irmão, abre lá a porta do carro, deixa o carro ligado, que eu vou vazar desse lugar aqui, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, sabe? Aí a gente já ria, daí eu já entrava um pouquinho mais relaxado. Tem que rir de você mesmo, né? Pra ficar melhor, porque... Ô Rodrigo, nos bastidores você me comentou sobre Forja dos Campeões, né? Que parece que há 45 anos esse é tradicionalíssimo mesmo, né? Você participou desse campeonato, né? Foi esse campeonato. Foi esse daí com a foto do Mano Brown. Onde reúne todos os iniciantes do boxe. Sim. É o primeiro campeonato que você luta federado, né? Ou seja, depois que você luta esse campeonato, você é inscrito automaticamente na Federação Paulista, né? Sim. Isso se você der continuidade, né? Um exemplo, se você só lutar uma vez, você não adquire esse direito de ter a carteirinha. Agora, se você continuar lutando, aí você pode pedir a carteirinha a qualquer hora. Pelo menos era assim, né? Hoje em dia, eu vi que esse torneio parece que chama Forja de Campeões Éder Joffre. Por causa que o Éder Joffre faleceu no ano passado, né? Isso. Foi o nosso maior boxeador, o maior expoente do boxe, não só para nós, né? Peso galo? Peso galo, isso mesmo. Foi o maior peso galo da história do boxe mundial, né? Olha só. E ele só perdeu 2 vezes pro mesmo cara, sabe? Olha aí. Pro Arada, para um japonês. Então, acho que esse ano, não sei se eu vou me informar melhor, que eu não tô mais indo competir com a galera, então eu fico um pouquinho fora, mas eu já tô organizando uma viagenzinha lá para entrar em assunto, nesses assuntos todos, né? Temos aí, né, Espeto, ele ministrando aulas também, né? Em convênio com a prefeitura na época, né? Sim. Rodrigo. Aí a turma do programa Atleta do Futuro do SESI. Nossa, hoje tá todo mundo aí com 15 anos de idade, aí, 16, que bacana. 17. Rodrigão lá. Sim. E aonde é aí, Rodrigo? Aí é no SESI Jaú. Nós tínhamos uma parceria. Sim. Na época eu trabalhava no departamento de esportes, né? Aqui de Dois Córregos. Aqui de Dois Córregos. E era uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Dois Córregos e o programa e o SESI, né? Qualquer SESI, sabe? Tanto é que essas crianças nós levamos para ver jogos de vôlei profissional do time do SESI mesmo. Todos eles aí têm foto com o Lucarelli, que é uma estrela hoje, né?
o Lucarelli, o Renan, o Murilo, que são atletas profissionais do voleibol. Então todos aí têm uma experiência muito boa com o esporte. Nesse dia, eu comecei a treinar rugby, eles, né? Não nesse dia nós fomos fazer um desafio de rugby. Olha lá aí. Em Jaú. E eles tinham muito pouco treino. Os grandão estão lá pro fundo, ó, sabe? Então, os grandões estão lá. E aí nós fomos muito bem nesse jogo de rugby, sabe? Eu vou te falar uma verdade, um segredo, que não é tanto segredo para quem me conhece mais. Quando eu começo a treinar alguém, sabe? É como se eu tivesse... Como se a minha alma, sabe? Ela saísse do corpo, assim. Enquanto eu não der o melhor para a pessoa do que eu estou fazendo, eu não fico tranquilo, sabe? Então eu me dou o máximo para a pessoa. E eu fico muito bravo quando a pessoa sabe, não vai. Não está tipo assimilando. Assim, não. Quando não está assimilando, eu não tenho problema nenhum. Eu fico bravo quando a gente dá a oportunidade para a pessoa e a pessoa fica fazendo corpo mole, entendeu? Entendi. Aí que entra também outro lado também, que eu comecei a entender mais pra frente, né? Eu não sei como é na casa, dentro da casa dessa pessoa. Eu não sei se tem paz, eu não sei se tem comida toda hora, né? Então, eu não sei, né? Então aí eu comecei continua exigente, mas eu já vejo esse lado. A gente puxa para conversar, vamos ver o que está faltando para você, né? Mas é isso, eletricidade. É o nosso Rodrigão na essência do professorado. Muito bonito, Rodrigo. Eu quero voltar um pouco de 2001, 2007. Parece que você treinava 4 horas por dia o boxe. E foi campeão do torneio Éder Joffre Kid lá, né? Joffre, isso. Torneio... É 4 horas por dia, Rodrigo? Eu trabalhava como estagiário do CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, né? Sim. Que é uma parceria da faculdade, né, de Educação Física, qualquer curso pode ter, né? Sim. Uma parceria da prefeitura e dessa faculdade. Aí eu trabalhava, oEixson era o diretor de esportes, né? E consecutivamente o Zi, né? O Zi Coradi, são duas pessoas que me ajudaram bastante. Nessa caminhada. Eles estavam junto comigo, de verdade. Eles eram de verdade. Tinha muita gente ali atrás. Tinha um cara, deixa eu te contar. Tinha um cara, nem vou citar nome, porque nem compensa falar o nome dele, que eu até nem tenho raiva dele, eu não tenho raiva. Aí ele ligava pro Zi, ô Zi, o Rodrigo ganhou, sabe? Aí o Rodrigo ganhou, você não vai dormir hoje, que o Rodrigo ganhou, entendeu? Aí era uma parceria, né? Brincadeiras à parte. Sim. Não é brincadeira, é verdade. Não, mas a gente tá rindo porque é engraçado. Hoje é engraçado. Na época não era engraçado, né? Aí... Ao ponto que marcou, né? Sim, exato. Hoje tem que fazer piada mesmo de uma situação dessa. Então, eu vi, depois da minha primeira luta, depois da segunda, depois da terceira, depois da quarta, da quinta, da sexta, da sétima. Quando a gente vai ganhando experiência, nós temos abre uma janela assim. Ou você quer só participar, ou você quer ganhar, né? Só para participar, o esporte já é duro, né? Já é com muito contato. Você tem que fazer dieta, mesmo sendo magro, para entrar na categoria que vai ser adequado para sua altura e seu tamanho. Perfeito. Então, deixar de comer já é um estresse do caramba, né? Já. Então, deixar de comer e treinar tantas horas, para quê? Tem que ter um objetivo isso. Daí o meu objetivo era assim, eu vou querer ganhar um campeonato. Perfeito. Né? E o único jeito de você ganhar um campeonato é ser obcecado por aquilo. Dedicação por inteiro, né? Dedicação por inteiro, corpo e alma. Eu fiquei 6 anos sem ir numa festa. Olha só. Sabe? Sem vício nenhum. Entendeu? Perfeito. Sabe? Não tomei, não bebi nada de cerveja, né? Aí, às vezes, eu tava muito estressado, assim, daí eu tinha um conhaquinho do meu pai lá, eu colocava um golinho assim, daí eu tomava assim, ficava mais louco que o Batman, com um gole só. Aí eu falava, nossa senhora, agora deu uma acalmada. Era muito estresse, sabe? Entendi. Então eu decidi, eu que escolhi isso, né? Então, para tudo na vida, se você sabe muito bem disso, se você não se dedicar o máximo da sua vida para aquilo dar certo, não vai dar mais ou menos.
Aí você vai ser uma pessoa mais ou menos, né? Agora, se você se dedicar ao máximo, você vai ser uma pessoa que você sabe onde vai chegar, mas você tem que se testar primeiro, né? Muito bem. Se testa, vai lá. Eu tenho certeza, qualquer objetivo que você quiser nos estudos, né, na vida, você vai ser alguém muito melhor, você vai ser um João melhor, você vai ser um Pedro melhor, você vai ser um Rodrigo melhor, você vai ser uma Daniela melhor, você vai chegar num lugar que nem você imaginava, né? E isso é gratificante, né? Muito. E é isso aí. O Rodrigo até antecipa uma das perguntas minhas, que seria, nem pergunta, seria uma forma de incentivo, através das palavras deles, para o esporte. Ele acabou de dizer. Dedicação, concentração e se abster de um monte de coisa, né? Você tem que ter foco. Sim. Foco e... Isso serviu muito, Raul. Serviu muito para minha disciplina, sabe? A disciplina, sim. É claro, Raul, eu dei cabeçada pra caramba nesses tempos todo mundo, aí, sim. sabe? Às vezes eu me sentia triste, entendeu? Mas era tudo por um objetivo, né? Sim. Eu não sabia... Tinha dia, Raul, que não tinha transporte para me levar. Olha aí. Eu treinei, tipo, você treina 6 meses, 3 meses para uma luta todos os dias. Deus. Eram 2 horas por dia, 2 horas na manhã e 2 horas à tarde. Sim. Meu treino, né? Porque o meu estágio fazia parte do treino. Eu dava aula e treinava, né? Das 4 às 6 eu treinava, das 6 às 8 eu ministrava as aulas lá. Eu ajudava o professor José Roberto. E aí, e de final de semana, sábado, eu treinava mais 2 horas. Olha aí. E domingo, mais 1 hora. Com roupa de frio no calor para ir desidratando. Eu perdia muito pouco, assim, porque eu tentava manter minha alimentação bem adequada, bem regrada, né? Então, a dedicação. Não tem como você chegar em um lugar... você sabe que nosso ambiente em Dois Córregos dos adolescentes, ele não é um ambiente saudável, porque eu também fui refém disso, viu? Eu era uma criança e um adolescente que viveu muito livre, porque meus pais trabalhavam o dia inteiro. Então, eu só ia para a escola e ficava meu tempo ocioso. Brincava, caçava, tudo. Sim. Na época não tinha, né, tanto essa ociosidade, tanto essa facilidade em obter álcool e drogas que tem hoje, né? Então, na época, era bem menos esse contato. Hoje parece que está muito mais. Acentuado. Então, para uma criança, para um adolescente ficar longe disso, eu recomendo para eles não ficarem onde tem esse ambiente, sabe? Junta ali, sempre tem 1 ou 2 ali que são os bons, assim, né? Junta, vai lá fazer um esporte, pede para mim, para entrar na equipe, para fazer aula. Olha aí. Dois Córregos tem oportunidade de você aprender música, né? Tem oportunidade de você entrar num time de futebol da prefeitura. Tem coisas que funcionam aqui. Não vamos ser hipócritas, né? Tem sim, né? Então, tem coisas que funcionam e tem coisas que você dá para ir atrás, né? E precisando, eu tô aí. Manda uma mensagem que a gente tem o caminho. Eu já errei bastante e gostaria que vocês não errassem tanto. Não, perfeito. Vindo de um verdadeiro campeão. Ô Vinícius, você tem aí o Zé Roberto com ele? Quando eu coloquei a biografia, que ele me ajudou muito aqui, a biografia do Zé Roberto aqui da escola, que faleceu há pouco tempo, foi de arrepiar o que o Simpson fala desse verdadeiro campeão, que foi o professor dele. É muito bacana, eu gostaria que você falasse do Zé Roberto agora aí, para todo mundo da cultura. Agora pegou, hein? Agora embaçou, hein? Vixe. Ô, louco. Ai. Nossa. Esse difícil. homem aí fez, né? Fez a minha vida, né? Tipo, tirando a minha família, ele que... Tira ele aí. Ele foi o cara da minha vida. Foi uma escolha muito boa que eu fiz na minha vida, de ter ido tirar ele da casa dele lá. Vou te contar a história, Raul, para dar uma passada nisso aqui. Aí, uma matéria no Jornal Democrático, meu sonho já assistindo boxe na TV, tudo, né? Na Bandeirantes, na Globo. Aí lá,
eu já estava apaixonado por boxe, né? Antes de conhecer o Zé Roberto. Meu negócio era boxe, Raul. Eu fazia capoeira, judô, taekwondo, mas eu queria boxe, Você entendeu? queria E nunca teve em Dois Córregos, né? Exato. Nunca chegou até aqui. Aí eu peguei e fui li a matéria do Jornal Democrático do nada, Raul. Um jornal assim, ó, empilhado no outro, sabe? Eu olhei assim, professor de boxe retorna à sua cidade natal, né? Aí eu falei, o quê? E eu dando aula na Sônia Adame, né? Na Sônia Adame, na academia. Isso, eu falei pra Sônia Adame, Sônia, tem essa salinha aqui, né? Que o professor de boxe pode dar aula aqui, né? E eu já falei com ele. Mentira, Raul, eu nem conhecia ele, nem sabia onde ele morava. Aí ela falou, pode falar então pra ele vir. Daí eu falei, tá bom então, viu? Daí tô indo lá. Olha só. Aí saí, conheci o Zé Roberto, lá na casa dele mesmo, né? Toquei a campainha. Ô, o senhor que é o professor de boxe? Sou eu. Mas, meu filho, eu não quero mais fazer boxe, não, viu? Eu vim aqui para me aposentar, fazer umas coisas de velho, fazer hidroginástica, essas coisas. Daí eu falei, tá bom então, né? Mentira, tá bom nada, né? No outro dia eu tava na casa dele. Falei, viu, já marquei aula pro senhor já na academia. Olha aí. Aí ele falou, é verdade, você fez isso? Daí eu falei, eu fiz. Daí ele falou, então tá bom, então a gente vai lá conhecer lá. E daí começou as aulas lá, sabe? Começou as aulas na academia da Sônia Adame, na Companhia do Corpo. Nisso teve alguns alunos e depois a gente conseguiu a parceria com a prefeitura. Mas mesmo assim, a parceria minha e dele foi ótima. Foi a dele e a da prefeitura não foi tanto, Sim. porque ele só obteve uma ajuda de custo depois de 3 anos já, sabe? Dando aulas para todo mundo de graça, né? Então, mas depois de 3 anos, ele conseguiu uma ajuda de custo, bem pouquinho, mas segundo ele, pagava o combustível, já estava bom. Pelo menos ele não estava gastando, né? Certo. E aí depois foi melhorando um pouquinho, né? Mas ele foi um homem que merecia muito mais de reconhecimento, sabe? Certo. Ele foi o cara que fundou o Clube Atlético Campinas. O Clube Atlético Campinas já foi campeão latino-americano, disputando o título na Argentina com ele de técnico. Era um referencial, né? Ele é referência no Brasil e até internacionalmente. Olha aí. Então, o José Roberto, ele faleceu ano passado com 84, se eu não me engano, e ele tem 69 anos de boxe, né? Nossa, uma vida, não? Então. Delicado. Mas é isso aí. Isso mesmo, 69 anos de boxe. Então, ele foi uma referência. E aí, depois disso, a gente começou a treinar na Sônia, depois nós fomos para uma sala no ginásio de esportes, né? Aí teve um evento dos Jores, né? Os Jogos da Terceira Idade, e aí eles pegaram e pediram a sala pra gente, eu com o Campeonato Paulista para disputar. Olha aí. Fiquei sem lugar para treinar. Falei, sem treinar, jamais. Fomos treinar na garagem da minha casa lá, meu pai cedeu pra gente. E fiz uma ótima luta, eu com 5, 6 lutas no currículo só. Olha aí. Peguei o vice-campeão paulista, consegui fazer uma ótima luta com ele. E outra, eu fui dirigindo e voltei dirigindo. Oxa. Um Voyaginho 85, 5 marchas que eu tinha, era um filé. Haja condicionamento energético. Físico. Na volta, quase 2 litros de energético, eu tava assim ainda, ó, meio caindo, meio colinchado. Pô, mas foi excelente. Conhecer esse cara foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Ele que Sim. Apesar de eu já ter vindo do esporte, foi ele que me conduziu. Eu estava em dúvida em cursar turismo ou educação física, né? Aí não tinha muito sentido estudar turismo, né? Gostando tanto de esportes. E foi a melhor coisa que fez. Foi o Zé, né? Que conseguiu essa aliança de alma, de mente, esse encontro de almas que foi conhecê-lo e ir para o boxe, para o mundo do boxe. É onde eu amo estar até hoje. Eu ainda estou evoluindo, não como lutador, mas eu ainda faço uns treininhos lá, sabe? Sim. Para mim, assim, tudo. Eu ainda quero fazer um curso com o técnico da seleção brasileira lá em Rio Claro. Eu vou ser aluno dele por um dia, então eu ainda estou me aperfeiçoando, fazendo curso como professor também. E eu, de antemão aqui, vou contar o meu sonho aí, que quem acreditar, quem estiver comigo, quem quiser ser meu parceiro, o meu sonho é fazer de um desses meninos que eu peguei para dar aulas, né? Um dia eles vão trabalhar com boxe. Se eles não forem lutadores, eles vão ser um professor, vão gostar de educação física, né?
Mas o sonho é levar algum aí para disputar um título brasileiro, um paulista. Eu tenho certeza que eu vou conseguir, sabe? Eu tenho muita fé, eu trabalho duro com eles e eu tenho um atalho, né? Se eles quiserem, é só seguir. Rodrigo, que demonstra total determinação, foco, e Zé Roberto, aonde estiver... Pode pôr o Zé de novo, agora já passou. Após as palavras do Rodrigo, aí o Zé com certeza lá no céu tá mandando aquele abraço para você. Bom, o tempo é curto, Rodrigão. Eu quero a foto da sua família para terminar com... Temos quantos minutinhos aí? Olha lá, pra você falar dessa família maravilhosa sua aí. Ah, minha família é fera, viu? Fera. Meu pai ali, né? O Francisco, o Chicão. Um cara demais também, né? Nossa Senhora, grande meu pai Chicão. É meu ídolo, né? Todo mundo, né? Eu tenho a oportunidade de falar que meu pai é meu ídolo. Ele é muito maravilhoso. Muito. É bravão, nordestino. Ele é fera, sabe? E a gente se dá muito bem, muito bem. Nós nos damos bem, né? Com os nossos pais, se nós formos bons filhos. Perfeito. Não é? Senão, ninguém quer um chatão, né? Ficando enchendo o saco. Minha mãe, uma guerreira, né? Uma maravilhosa. Minha irmã ali também, ela também batalha pra caramba aí. E até o cachorrinho saiu ali, que é amiguinha da minha mãe. Minha mãe é muito guerreira. Guerreira até demais. Rodrigo, você parece que trouxe um livro para nós, hein? Esqueceu. No carro. Não, então carro. tudo bem. Fica aí. Aqui no carro. Não tem problema nenhum. Esse livro também será... Eu trouxe dois. Trouxe dois. Fique tranquilo. Tá bom? Violetas na Janela. Opa, olha aí. E um livro do Nietzsche também. Quero que autografa, viu? Tá bom, porque a gente vai deixar aqui na estante. Nossa, fiquei até vermelho, hein? Não, tranquilo. Rodrigão, então as suas considerações finais aí pro programa? Minhas considerações finais é agradecer você, a primeira coisa. Mandar um abração para os dois correguenses, para quem gosta de mim de verdade, né, para quem acredita no meu trabalho. Quero agradecer a todo mundo que protege os animais, a todo mundo que é educado com as pessoas, né, e agradecer esse programa maravilhoso, programa legal, que renova a mente da pessoa, né? Que é um programa legal, não é sensacionalista, né? Perfeito. E isso é educacional, né? Isso é cultura. Então, parabéns, viu? Muito obrigado. Então, pessoal, até a quinta-feira, se Deus quiser, com mais um entrevistado aqui na prosa querida da Terrinha. Até mais.